O dia 2 de setembro de 2018 vai ficar na história do país, e infelizmente por uma tragédia sem precedentes. Por volta das 7h30 da noite, um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, um dos mais importantes do mundo, com um acervo de mais de 20 milhões de itens. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. O Repórteres de hoje vai contar essa triste história, ouvir os relatos emocionados dos mais afetados pelo ocorrido e registrar a contribuição deste icônico e histórico museu para a preservação da história da humanidade. O clima era de absoluta tristeza entre todos. Estudantes, professores e populares foram ver de perto a situação do Museu Nacional destruído. A sensação de vazio com a tragédia era imensa e o sentimento de dor e sofrimento estava nos olhos cheios de lágrimas da Avani, professora da UFRJ. Não tem nem como quantificar o tamanho dessa perda, né? Resultante desse sucateamento que a gente está vendo em cima do nosso ensino público, ensino da ciência, da pesquisa, da cultura. E aí a gente vê, né, a consequência, todo mundo consternado, perdas irreparáveis, né? De fato não houveram perdas humanas, mas indiretamente muitas perdas humanas, pesquisas, coisas importantes que foram se perdendo e que não tem como reconstruir isso. Não dá. O clima também era de indignação com o descaso e a negligência do poder público, por conta de, segundo algumas pessoas, redução nas verbas para a cultura, ciência e educação. O interesse de não formação de cidadãos conscientes e educados e capazes de fazerem boas escolhas, né? Mas a gente resiste, né? O UFRJ resiste, manifestação de apoio, porque o tempo todo isso foi sinalizado pela nossa reitoria e o descaso continuava. Então estamos aqui em manifestação de apoio ao nosso reitor, à nossa universidade, ao nosso país. O povo brasileiro, não é só o Rio de Janeiro que está triste, não. Nós brasileiros, todos os professores da educação, pesquisadores, professores do ensino fundamental, do ensino básico, estamos todos assim. Porque isso não pode acontecer, e isso vai acontecer, está acontecendo. O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do Brasil e tinha completado 200 anos de história em junho de 2018. O local, que já foi residência oficial da família real e tinha mais de 20 milhões de itens, ficou completamente destruído. O passado, o presente e o futuro de parte da história da humanidade foi completamente destruído pelas chamas, que começou por volta das 7h30 da noite, depois de encerrada o horário de visitação. Boa parte da estrutura do prédio era de madeira e o acervo tinha muito material inflamável, o que fez o fogo se espalhar rapidamente. A gente tinha aqui gente desde a reitoria da FRJ até funcionários aposentados, voluntários, né? Que realmente assumiram grandes riscos, porque você entrar num prédio que tem 2 andares pegando fogo acima de você, né, é muita dedicação. Apenas 4 vigilantes estavam no local, mas eles conseguiram sair a tempo. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros chegaram ao local logo depois de iniciado o incêndio, mas, segundo eles, os 2 hidrantes próximos ao Museu Nacional não tinham pressão suficiente, atrasando, de acordo com a corporação, os trabalhos em meia hora. Os profissionais tiveram que buscar água do lago que há no local e pediram caminhões-pipa. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI, disponibilizou alguns veículos. O fogo só foi apagado na madrugada do dia seguinte, embora alguns focos ainda voltariam a aparecer durante o período. Nesse tempo, um outro tipo de incêndio começou, dessa vez nas redes sociais. A tragédia mobilizou mais de 1.600.000 postagens no Twitter entre as 7 horas da noite do dia 2 e as 1h da tarde do dia 3, segundo dados da Sala de Democracia Digital da Fundação Getúlio Vargas. Também houve uma grande atividade no Facebook, todos querendo atribuir um responsável pela tragédia. Em entrevista, o reitor da UFRJ afirmou que a falta de investimentos em melhorias na segurança estrutural do prédio foi um dos responsáveis pela tragédia. E em função dessas dificuldades
orçamentárias à UFRJ, por meio da sua reitoria, do próprio direção do Museu Nacional, em 2015, ainda no período do BNDES, do Luciano Coutinho, nós começamos a construir um projeto de recuperação do Museu Nacional com vistas aos 200 anos do museu. E justamente a linha de financiamento que nós teríamos para fazer uma modernização do combate a incêndios seria feita com recurso do BNDES. O projeto foi aprovado e, infelizmente, não foi possível fazer a liberação dos recursos para impedir esse momento trágico, brutal e, o que é pior, que está no radar, está no cenário hoje das instituições de cultura, dos prédios tombados, enfim, em nosso país. O diretor do Museu Nacional foi enfático em afirmar que é preciso agora que as autoridades ajudem a reconstruir o local. E agora? Só chorar não adianta. É necessário que todos os imbuídos, particularmente o governo federal, que tem os recursos necessários, ajude ao Museu Nacional a recompor a sua história. Nós já perdemos parte do acervo, que não façam que o Brasil perca a sua história. Kellner salientou que a tragédia no museu precisa ser superada com medidas pontuais para reconstruir a história. Nós temos que repensar como é que a gente cuida da nossa história. Isso aqui é o resultado de como a gente cuida da nossa história. E como é que nós vamos fazer? Não adianta só chorar. É claro que nós temos nosso período de luto. O que a gente tem que fazer agora é agir. E agir se dá em 4 linhas. Primeira linha, imediatamente a concessão desse terreno. Eu já não estou mais pedindo, eu estou exigindo. Segundo, imediatos recursos para que a gente possa dar segurança a esse terreno. E é barato, 200 mil você faz isso. Terceiro, construção de containers para que o dia a dia do museu, o mínimo que a gente possa fazer, volte a ser estabelecido. Depois disso, uma análise de como está essa estrutura, uma análise de como está o contorno da estrutura e sim, no orçamento próximo, uma verba substancial para a história do nosso país, que é esse museu. Durante coletiva de imprensa, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a UFRJ tinha autonomia para repassar os valores que o governo entregava à universidade. Quanto o orçamento da UFRJ cresceu 48,9% de 2012 a 2017, a dotação feita pela UFRJ ao Museu Nacional caiu de 2012 para 2017 43,1%. Isso é muito importante. Sobre o terreno que a UFRJ solicita, que fica no Jardim Botânico, zona sul do Rio, o governo federal está agilizando o processo em torno do local. Ao terreno, ele só estava com uma destinação, que está com o processo judicial, que o governo federal estará reavaliando, junto com as instituições, a prioridade de trazer para próximo do museu, para que a gente possa garantir a expansão de alguns espaços e ficar assim com o museu de forma mais adequada. De acordo com o ministro da Educação, Rocieli Soares, é prioridade para a pasta dar continuidade nos projetos de pesquisa realizados no Museu Nacional. É prioridade que todas as atividades acadêmicas e de pesquisa, que os profissionais que são mobilizados em torno do museu, mesmo com perfil educacional, tenham a garantia da continuidade das suas atividades. Com cerca de 20 milhões de peças e documentos, tratava-se do 5º maior museu do mundo em acervo. Suas obras contavam uma parte importante da história antropológica e científica da humanidade, resultante da história da instituição e da excelência de suas atividades de pesquisa e ensino, cumprindo a fidelidade de produção e disseminação do conhecimento em diversas áreas. Um mês atrás, nossa equipe visitou o Museu Nacional, onde gravamos o quadro Agenda Cultural do telejornal Boas Novas Brasil. Essa foi uma das últimas reportagens no local antes do incêndio. Criado em 1818 por Dom João VI, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu natural da América Latina. Já são aí 200 anos
de pura tradição aqui no Brasil. Nesta nossa viagem pela história natural da humanidade, percorremos as salas históricas e peculiares das exposições científicas que refletem os 200 anos de conhecimento do museu. As belas imagens desdobram os temas transversais do recinto. Talvez o exemplo mais emblemático seja o fóssil com mais de 11 mil anos de Luzia, o ser humano mais antigo das Américas, cuja descoberta nos anos 1970 reorientou todas as pesquisas sobre a ocupação da região. Ela é a representação dos primeiros hominídeos encontrados em solo brasileiro. Os fósseis também tinham lugar especial no Museu Nacional. São vestígios de plantas e animais, desde pegadas a ossadas e que foram solidificadas ao longo de milhões de anos no planeta Terra. Um dos mais incríveis é um animal de 13 metros, mais conhecido como Dino Prata. Ele foi encontrado na cidade de Prata, em Minas Gerais, em 1998. A escavação e a reconstrução do fóssil duraram 10 anos. O dinossauro, da família dos titanossauros, foi descoberto pelos paleontólogos do Museu Nacional. O Museu da Quinta era um dos únicos do planeta que preservava uma múmia do Egito Antigo de maneira intacta. Adquiridas em 1826 por Dom Pedro II, a coleção de sarcófagos e de restos mortais mumificados era a maior da América Latina. Um dos túmulos nunca foi aberto por um pedido expresso do imperador. Os pesquisadores cumpriram a promessa e fizeram posteriormente uma análise a partir de tomografias computadorizadas. No acervo havia o esqueleto de um gato mumificado, animal que era considerado uma divindade no Egito Antigo, além da múmia de uma cantora religiosa que atuava no templo do deus Amon. A Sala do Trono compunha o conjunto de salas históricas remanescentes do antigo Paço Imperial. Nos 4 ângulos do teto da sala, figuras representavam as virtudes capitais. O ritual de beijamão dos imperadores acontecia nesta sala uma vez por semana. O trono, joias, vestimentas, móveis e algumas peças diversas faziam parte do histórico local. E para comemorar os 200 anos do museu, uma exposição lindíssima, Expedição Coral, um acervo de espécies que habitam os recifes de coral brasileiros. Na exposição Expedição Coral 1865 a 2018, o visitante era convidado a explorar a descoberta dos corais em ambientes coralíneos e seu estado de conservação, desde o Brasil de Pedro II até hoje. A mostra trouxe exemplares da fauna dos recifes de coral do Brasil, telas interativas, instrumentos científicos, entre outras peças. Essa área da exposição buscou resgatar o ambiente científico do século XIX, apresentando o rico acervo do Museu Nacional, constituído de instrumentos científicos, vidraria de laboratório, além de fotografias, ilustrações, fósseis, rochas, entre outros itens coletados e da época das expedições da Comissão Geológica do Império. Pouca coisa sobreviveu ao incêndio. Entre artefatos indestrutíveis ou resgatados pelos pesquisadores da UFRJ está o meteorito Bendegó, uma das peças mais importantes do acervo. Ele é o maior já encontrado no Brasil e o 16º já achado no mundo. Suas quase 5.500 toneladas são feitas de ferro, níquel e outros elementos químicos. O meteorito foi encontrado no sertão baiano em 1784. Dom Pedro II levou o artefato para o museu em 1888. Um outro patrimônio, dessa vez imaterial, permaneceu intacto. Ele não foi exposto ao incêndio, embora o sentimento de quem o detém ficou afetado pela tragédia. Estamos falando do curso que a professora aposentada de História, Floripes Cândida, fez no museu em 1966. A educadora nos contou um pouco da sua relação com a instituição e como está o seu coração após o incêndio. A visita a um museu é sempre uma experiência transformadora. Em se tratando do nosso museu, onde eu fiz um curso há 52 anos, para vocês terem ideia do valor desse museu, eu tenho esse diploma que hoje é um documento valioso.
Neste museu eu aprendi muito. O que eu levei para a sala de aula com essa bagagem, não vou conseguir expor. E eles deixam queimar. Na verdade, eles queimaram um pouco da nossa história. Eles queimaram a pesquisa de quase 100 técnicos, botânicos, pintores, escultores e principalmente antropólogos. Dona Floripes é pragmática ao afirmar que parte da nossa história se foi e culpa o governo por não fazer sua parte em preservar o local. Não havia recursos públicos para o museu. Não tem remédio, nos hospitais não tem leito, é doloroso. Eu, repito, pessoalmente eu me sinto atingida por esta tragédia, envergonhada diante do cenário internacional. Eles queimaram o prédio onde Dom Pedro I assinou a nossa independência política. Eles queimaram um acervo que não tem preço. É inenarrável, não dá para simplesmente matematicamente calcular, porque foram embora documentos. Um historiador dizia que a história é o espelho da vida. Ela mostra o passado para você corrigir os erros do presente. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, onde o Estado deveria ser politicamente organizado e honesto, isso não acontece. Para a professora, um incêndio que destruiu o museu também deveria derreter o mal, que é a corrupção em nosso país. O fogo que queimou o nosso museu, que queimou a pesquisa de centenas de historiadores, botânicos, antropólogos, cientistas, esse fogo tinha que queimar também a desonestidade e a corrupção, né? Porque junto com esse museu nós fomos queimados também, porque nós somos história. Quando eu digo como é o seu nome, onde você nasceu, eu estou fazendo a sua história, estou começando a sua história. 3 dias após a tragédia, o presidente da República, Michel Temer, se reuniu no Palácio do Planalto com presidentes de bancos públicos e privados e representantes de entidades com a intenção de obter apoio financeiro das instituições para reconstruir o Museu Nacional. Temer reconheceu o tamanho da catástrofe que foi as chamas que destruíram o museu. Naturalmente, todos muito dispostos a colaborar com a recuperação daquilo que foi uma tragédia para a história brasileira, naturalmente para o Rio de Janeiro e para a museologia em geral. Temer informou que o governo trabalha com a hipótese de criar fundos privados cujos recursos seriam destinados à recuperação do Museu Nacional e também a investimentos em outros do país. Decidimos, após naturalmente discutir com os senhores e com as senhoras, na hipótese da constituição de um fundo voltado inicialmente para a recuperação da obra física do Museu Nacional, mas de igual maneira a recuperação do acervo do Museu Nacional. Uma das alternativas discutidas, segundo Temer, é viabilizar o apoio do setor privado nos fundos por meio da Lei Rouanet, que permite a dedução de parte do imposto de renda para destinar recursos a atividades culturais. Evidentemente que aí há a possibilidade da utilização dos benefícios da Lei Rouanet, tudo isso está sendo examinado, ou seja, seria uma partida e uma contrapartida. O ministro da Educação, Rocieli Soares, falou da importância do comitê para o futuro do museu. O comitê será muito importante porque os passos que nós enxergamos claramente, primeiro temos que ter uma gestão compartilhada para a recuperação efetiva do nosso museu. Temos que emergencialmente colocar uma estrutura que garanta a segurança do prédio, a segurança inclusive da estrutura do prédio, com os cuidados que o próprio IPHAN vai nos ajudar a indicar quais devem ser, inclusive com a cobertura do prédio, para que enquanto não houver a recuperação ele seja devidamente preservado. Estes recursos estão
reservados no Ministério da Educação, por determinação do presidente, e devemos ultimar detalhes nesses próximos dias sobre como colocar isso em funcionamento. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, anunciou o lançamento de um edital até o fim do mês para a doação a projetos de preservação do patrimônio histórico e cultural e prevenção contra incêndios de acervos no país. Nessa reunião de hoje, nós sugerimos, e o presidente naturalmente imediatamente acatou, o lançamento de um novo edital do BNDES no valor de 25 milhões de reais para projetos de segurança e prevenção contra incêndio e modernização das instalações nesse sentido da melhoria, da adequação para a segurança e proteção do patrimônio histórico e cultural nacional. O Museu Nacional e a Associação Amigos do Museu Nacional criaram uma conta bancária para receber doações. O dinheiro arrecadado vai ajudar o trabalho dos pesquisadores na compra de mobiliário, computadores e demais equipamentos. Os recibos de doação para pessoas físicas e jurídicas serão emitidas pela Sociedade dos Amigos do Museu Nacional. Alguns moradores de áreas próximas ao Museu Nacional têm encontrado objetos em suas casas, que provavelmente foram levadas pelo vento, como páginas de livros e partes de documentos. A direção do museu orienta que esses sejam entregues na Biblioteca Central, localizada no Horto Botânico, na Quinta da Boa Vista. O horto fica próximo à entrada da Quinta da Boa Vista, em frente à estação do metrô e trem de São Cristóvão. O Repórteres vai ficando por aqui, sempre, é claro, agradecendo a sua audiência. Mande sugestões de pauta para o e-mail bnb@boasnovas.tv. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.